Então agora nós vamos começar o segundo bloco aqui na nossa conversa com o ministro José de Castro Meira. O ministro José de Castro Meira foi juiz federal, membro do Ministério Público Estadual, juiz eleitoral, é desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região por cerca de 15 anos e foi, por mais de 10 anos, ministro do Superior Tribunal de Justiça. Nós terminamos o bloco anterior falando sobre o período em que o ministro Castro Meira funcionou no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Considerando essa peculiaridade, alguém da Bahia, a Bahia inicialmente iria para a 5ª Região, mas aí não foi para a 1ª Região e mesmo assim preferiu ficar aqui na 1ª Região. E não foi um caso só, parece também o doutor Lázaro, da composição originária, também foi assim. Lázaro também. Lázaro veio da Bahia, naquela ocasião, como Lázaro era juiz, mas vinha de uma outra região, ele optou porque notou que na 1ª Região havia uma dificuldade muito grande de ingresso. Ele então deu preferência aqui ao nosso tribunal, para nossa felicidade, porque foi realmente uma pessoa que trouxe uma grande colaboração, que ainda está dando essa colaboração. Do tribunal. É o atual decano do tribunal, mas fora disso é uma pessoa de excelente convivência com todo mundo e é uma inteligência muito fulgurante, além de ser uma pessoa sempre a par de todos, porque o Lázaro teve essa vantagem adicional de ter militado na imprensa. Certo. Ele trabalhou muito tempo como jornalista e de tal modo que isso tudo ajuda a Lázaro nessa rapidez que ele tem, na fluência que ele tem no ministrar os seus votos, costumam ser votos não muito longos, sempre objetivos, e ele se destacou sempre pelo número de julgamentos que ele proferia. Sempre foi um dos mais produtivos do nosso tribunal. E continuou sendo depois que eu saí. Eu acompanhei a atividade dele e vi que continuou sendo. Fora o conhecimento que ele teve, fez curso de especialização com o professor Calmon de Passos, que sem dúvida nenhuma, Calmon um dos maiores nomes da Bahia, ao lado de Orlando Gomes e outros, mas ele se destacou sem dúvida como um dos nomes mais importantes da nossa formação. Foi um dos meus professores de quem eu tenho muita saudade, por sinal, né? Já sabe que ele nos deixou há algum tempo. Lembrando que o doutor Lázaro também fez aqui no PPGD, do Programa de Pós-Graduação em Direito, que essa nossa entrevista também está junto ao PPGD, está na IFAM, né? Mesmo AF. Ele foi mestre, ele cursou um mestrado no nosso PPGD. Então ele é o primeiro mestre do PPGD, do Programa de Pós-Graduação em Direito, na Universidade Católica de Pernambuco. Ah, que bom, muito bom. Mas eu queria perguntar também sobre o seu período na presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Teria algum destaque? Fale um pouco sobre isso. A presidência, quando eu cheguei, nós tínhamos uma grande dificuldade de recursos. Uma característica naquela época que isso era muito contestado pelos outros tribunais, mas nossos primeiros presidentes tiveram um mandato de apenas um ano. Isso porque é de se indagar. Não, isso para permitir que todos os colegas que foram fundadores passassem pela presidência. E no caso do desembargador Nereu Santos, como ele já tinha uma idade um pouco mais avançada que as nossas, ele, se adotasse o critério tradicional, ele não ocuparia. Então todos nós concordamos em que o regimento figurasse que essa turma inicial teria mandato de apenas um ano. Perfeito. Então nós passamos por um ano exatamente para proporcionar isso. Tanto que quando chegou ao final e chegou ao último
o último fundador, o ministro, hoje ministro Falcão, Francisco Falcão, então se retornou, ou se restabeleceu o prazo que é normal nos outros tribunais, que é o mandato de 2 anos. Certo. Mas nesse ano de minha presidência, nós procuramos, sobretudo, dar andamento ao projeto de construção da nova sede. Esse foi o assunto principal. E eu fui, na ocasião, houve muita brincadeira com respeito ao meu nome, porque eu procurei fazer um levantamento sobre as despesas e mandei cortar muita coisa. Basta dizer que até o café estabelecia, parece que só tinha direito a uma garrafa de café para cada gabinete, assim, controle de açúcar, de álcool, de material, de tudo, para que houvesse, com essa rigidez de diminuir bastante, o lanche passou a ser bem mais simples. Sim. E com todas essas medidas, o tribunal conseguiu se equipar, por exemplo, né? Comprar os móveis mais caros, tudo isso graças a medidas duríssimas de austeridade no compro dos gastos. Aqui, por exemplo, a seção judiciária de Pernambuco estava instalada, estava localizada com uma sede pouco adequada. Depois foi para uma um pouco melhor, que foi até quando se transferiu para o nosso. Mas tudo isso representou custos muito baixos. E essa sede atual só veio, como nós todos sabemos, aí depois de muito tempo, graças a outras negociações, quando esses problemas iniciais já tinham sido resolvidos. Então a preocupação básica foi isso, foi uma equipe, e nós tínhamos naquela época uma fiscalização muito rigorosa do Tribunal de Contas, e eu tinha entre os meus assessores uma pessoa, a doutora Maria de Lourdes, Maria de Lourdes Maris, que ela era especialista nessa matéria de Tribunal de Contas. Então ela acompanhava todos, nossas contas foram aprovadas sem destaque, a não ser uma, que onde se chamava as pessoas lá, que colocaram a denominação de garçons, que deveria colocar atendente. Foi vamos dizer assim, a observação foi feita, chamando os outros garçons para ser chamados de atendentes, né? E a palavra garçom tinha uma determinada conotação que eles não consideravam adequada. Isso do Tribunal de Contas. Quando passou pela aprovação da conta, discussão das contas, o gasto da obra do tribunal, nós tínhamos tido o cuidado de todas as decisões nós fazíamos uma reunião e resolvia os problemas. E uma outra que foi tomada também foi o seguinte: quando havia qualquer dúvida entre os concorrentes, então houve uma reunião com eles, com a comissão de licitação, para que fossem levantadas quais as dúvidas que teriam. Todas as dúvidas foram levantadas e foram esclarecidas, e ao mesmo tempo feita uma ata, de tal modo que nós não tivemos maior dificuldade. Restava apenas adquirir um grande computador central, o mainframe, que até hoje funciona para todo o sistema. E aquilo, como nós sabemos, representa um custo muito alto. Então, eu me lembro que me perguntaram como é que nós vamos fazer. Eu comecei a ver que havia denúncias de todo tipo contra a implantação dos outros tribunais, as empresas se degladiando e tal. Então eu disse: olha,
vamos deixar o nosso por último. E ficamos esperando. Foram passando os modelos de editais, fomos anotando tudo. No final, com base em toda essa experiência dos outros 4, foi feita a nossa. E a nossa já preenchia todas essas exigências que já haviam sido previamente discutidas nas outras regiões. De tal modo que ela passou tranquilamente, ninguém levantou dúvida quanto às cláusulas contratuais depois. E, houve um início de reação, apenas uma empresa que perdeu a OAS, na ocasião, ela perdeu a licitação para uma outra empresa, que eu não me lembro, mas não é a vencedora. Mas foi uma empresa do Rio de Janeiro, que um senhor que era o diretor chamado Dr. Coimbra, isso que eu me lembro bem. E o fato é que tudo isso foi submetido ao Tribunal de Contas, que aprovou sem nenhuma ressalva nossas contas. Então lhe pergunto, quer dizer, aquela experiência anterior que a Constituição, não essa, mas a Constituição anterior havia colocado de criação de 2 tribunais federais de recursos, 67, Pernambuco, né? São Paulo, né? E que isso efetivamente não se realizou, veio a Constituição posterior de 88 e disse, olha, serão 5 tribunais e isso ocorreu. Acha que foi um avanço para a Justiça Federal a criação dos tribunais regionais federais? Ah, sem dúvida. Eu achei, sobretudo, porque tornou a Justiça Federal muito mais próxima dos centros responsáveis pelo seu controle e administração. Com o tribunal, evidentemente situado em Pernambuco, ele conhecia muito mais de perto a região Nordeste. Tá? Aqui, salvo o Maranhão, Piauí e a Bahia, os demais estados do Nordeste se englobaram todos nesse nosso tribunal. Quer dizer, a descentralização da Justiça Federal, na sua perspectiva de uma pessoa que trabalhou antes disso e depois, foi muito mais fácil, porque o Tribunal Federal de Recursos, como ele ficava distante, ele não tinha conhecimento e por isso mesmo não havia certa sensibilização para certos problemas. Eu me lembro bem que lá, quando estava ainda em Sergipe, a seção judiciária de Sergipe situava no 6º andar do edifício Banco do Estado de Sergipe. E começaram a haver problemas e nós queríamos apenas uma pequena ajuda, uma pequena verba para a transferência para um imóvel que tenha sido abandonado pela universidade, lá na Rua de Estância, e isso não se conseguia. Então, os jornais, para minha sorte, começaram a haver problemas ali e começaram a haver questionamentos, sobretudo os arquitetos e pessoas ligadas à segurança, a respeito da como poderia haver a evasão do edifício num caso de incêndio. E se chegou à conclusão que havia um risco muito grande. De tal modo que essas reportagens nós fizemos juntar a um expediente para o Tribunal Federal de Recursos, que dessa vez se comoveu. E então terminaram nos mandando uma pequena ajuda. Na ocasião era reitor da universidade o Dr. Gilson Cajueiro de Holanda, com quem nós tínhamos um bom diálogo, e nós conseguimos que ele colocasse o aluguel num preço bem baixo. Em compensação, a Justiça ia recuperar um imóvel que estava servindo, na verdade, para pouso de desocupados, de meliantes e tudo isso. Dando uma grande preocupação à vizinhança. Então, quando a Justiça chegou e fez ocupou, na verdade, porque essas pessoas vinham clandestinamente à noite, eles não moravam lá. Essas pessoas todas ficaram muito aliviadas
insatisfeitas. E a justiça então passou a funcionar nesse imóvel adaptado. E só veio realmente a ter a sua sede própria com a chegada do regional. Quer dizer, a regionalização da justiça, a conclusão é essa, é algo positivo. Embora naquela época nós já tivéssemos o apoio do Conselho da Justiça Federal, né? Coincidentemente, na época da construção inicial, era o corregedor, nosso corregedor, que naquela época chamava coordenador, o ministro Geraldo Sobral, certo, que tinha sido nosso colega lá em Aracaju. Então foi assim, era muito difícil o nosso acesso ao Conselho da Justiça Federal da época e o apoio dos ministros do Federal de Recursos. Eu lhe pergunto, alguns desembargadores do TRF da 5ª Região conseguiram chegar ao Superior Tribunal de Justiça. É verdade. Não é verdade? Pois bem, então dentro dessa trilha, a experiência do Tribunal Regional Federal no Superior Tribunal de Justiça, isso deve ter sido muito válido. Sem dúvida. No meu caso, por exemplo, eu tive a oportunidade, isso aconteceu também com o ministro Delgado e o ministro Falcão. Nós fomos para lá para uma turma de direito público. Certo. E como todos nós sabemos, a Justiça Federal, no seu dia a dia, trabalha com a aplicação do direito público. Certo. São raros alguma coisa do direito privado. E a produção em direito penal era muito pequena. Eu, por exemplo, tinha uma experiência na área penal como um promotor de justiça, mas, de certo modo, me sentia um tanto frustrado nessa parte, na Justiça Federal, porque eram poucos os processos e as matérias eram geralmente a mesma. Quase tudo era descaminho, contrabando de descaminho, e os outros, algum estelionato, mas era pouca coisa. E o número de processos era pequeno. De tal modo que lá na turma de Direito Público nós nos sentíamos muito à vontade, porque manejava especialmente com a matéria que nós já havíamos trabalhado aqui. E além do mais, o Tribunal da 5ª Região sempre teve assim um bom status, né? Um excelente status dentro do conjunto da Justiça Federal. E aí vamos falar um pouquinho sobre o Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal de Justiça tem 6 turmas, organizadas 2 a 2, não é isso? Direito privado, direito público, parte penal. Funcionou em quantas turmas do Superior Tribunal de Justiça? Eu somente numa, que foi a segunda turma. A segunda turma. Segunda turma, que pertence à primeira sessão. Na verdade, a gente podia dizer o seguinte, simplificando: no Tribunal Federal de Recursos é vamos dizer assim, um complexo de 3 tribunais diferentes. Certo. É um tribunal que cuida de matéria pública, um tribunal que cuida de matéria de direito privado e um tribunal que cuida de matéria penal. Certo. E todas essas turmas, as turmas se encontram na primeira sessão, segunda sessão e terceira sessão. A primeira sessão reúne a primeira e segunda turma. Isso é muito importante para quem não conhece o STJ, começar a conhecer, sobretudo para os alunos, né, da graduação. Pois é, a primeira e segunda turma formam a primeira sessão. Certo. A terceira e quarta turmas formam exatamente a segunda sessão. Certo. Direito privado. E a terceira sessão é formada pela quinta e sexta sessão. Essas turmas, esses integrantes de turma só vão se encontrar em termos de julgamento na Corte Especial, que é a cúpula do sistema. E também foi membro da Corte Especial. Também fui membro da Corte Especial.
Fora isso, os encontros são encontros ocasionais pelos corredores, né? Às vezes na sala de lanche e eventualmente quando há uma Assembleia Geral ordinária, né? Então essa Assembleia Geral ou extraordinária, nesse caso, convocam todos os ministros. Mas fora daí, no nosso dia a dia, nossos encontros são sempre com os colegas das respectivas turmas e sessões. Como funciona no caso da segunda turma? Deve ter um dia na semana em que há a reunião da turma, dia da sessão. No caso da segunda turma, nós tínhamos 2 dias na semana, que eram os dias de sessões, nas terças e quintas. Eu acho que até hoje ainda continua assim. Eu saí em 2013, mas não houve alteração nesse ponto. E nas quartas-feiras, ou vai haver reunião da sessão, das sessões, das 3 sessões se reúnem no dia de quarta-feira, ou na outra, que são quinzenalmente. Então, na outra semana já será a reunião do Conselho da Corte Especial. Então, há esse revezamento. Mas o pleno quase não se reúne, são pouquíssimas as vezes em que o pleno se reúne do STJ. O pleno só basicamente para a eleição do presidente, para a votação e para a votação de novos membros para o tribunal. E como ultimamente se reuniu diversas vezes, exatamente porque foi um período que coincidiu com muitas aposentadorias de ministros. E aí era frequente as reuniões. E tem aquela reunião nossa que é a última, né, que é a despedida que a gente... Eu não consegui nem escrever nada porque eu temia que... Eu preferi falar assim espontaneamente e terminei minha despedida no tribunal sem um discurso mais bem elaborado. É aquela coisa que naquela fluência natural que sai de nossas emoções, né, que realmente é um instante um tanto difícil, aquele momento é um tanto emotivo, porque perpassa por nossa cabeça muita coisa, já que os colegas que fazem as saudações bolem, muitas vezes tocam em alguns pontos que atingem a gente na nossa sensibilidade, nossas lembranças, e aí lembra de família, de tudo isso aí. Esses momentos assim que são muito gostosos, né, depois que passa, né? No momento a gente fica realmente muito emocionado. E o PJE, ministro, que há uma transição hoje em dia no processo. O processo era físico. O PJE foi implantado, eu acho assim, eu devo dizer, fazer uma justiça, graças ao ministro César Rocha. Certo. Por quê? Porque havia nós juízes, em geral, nós temos um certo conservadorismo. Certo. Nós somos apegados às coisas. E isso não é próprio só do Brasil. Eu me lembro que nós tivemos uma reunião de magistrados nos Estados Unidos e que conversamos e fomos ver uma vara experimental, toda ela informatizada. E conversando depois assim com um colega, ele me disse, não, ele confessou que ele ainda batia as coisas dele, escrevia à mão e que depois a pessoa batia lá. Então, afinal de contas, ele não usava nada daqueles equipamentos. O ministro César Rocha, eu achei muito importante, porque ele conseguiu implantar esse sistema no STJ, fazendo um trabalho de ordem social importante, que foi o trabalho de trazer aquelas crianças com deficiências, mas que essas crianças surdo-mudas e tal, e essas crianças, na verdade crianças nem tanto, adolescentes já,
e essas pessoas foram aproveitadas para fazer a digitalização desses textos. Era muito trabalho. Nós saímos um dia visitando a parte, o térreo do tribunal, a parte, aliás, o subsolo do tribunal, onde ficava o depositário desse processo. Então foi demonstrado que, apesar do tamanho descomunal que tem o STJ, que o número de processos que chegava era tamanho que não haveria possibilidade mais de contê-los naquelas áreas. Então, de modo que nós estávamos ameaçados de ver processo distribuído pelo conjunto do edifício, tal era o volume de matérias que chegavam lá. Isso teve é claro que hoje isso é tudo muito evidente, mas se sublinhou naquela época a importância desse tipo de trabalho, porque, por exemplo, impediu que a demora na tramitação do processo. Uma coisa é se chegar com um processo físico passando de um sistema para outro, ou até um processo que já vem digitalizado, ou que chegava lá, processo físico era devidamente digitalizado e passado pelo sistema rapidamente. Então passava, graças à rapidez da informática, o que demorava praticamente um mês para fazer até chegar ao relator, mas só chegar em 2 dias. Certo. Não obstante toda aquela burocracia das anotações, tudo isso fazia-se rapidamente. Então, esse foi um aspecto. Depois mostrar, desculpe isso aí, o lado ecológico, porque o papel se tornou desnecessário. E se for calcular o número de árvores que deixaram de ser cortadas para fazer a celulose, ali se demonstrava muito que havia um rendimento muito bom. Eu vou Claro, pegar um copo d'água. Beber uma água, claro, aí que eu estou começando a sentir aqui a secura, embora aqui não seja um lugar seco, Brasília, né? Mas está sendo muito bom. Quer dizer, na verdade, nós estamos conseguindo, para quem está acompanhando, né, recuperar a história da Justiça Federal desde sua refundação nos anos 60, né? Passando pelo TRF, chegando agora o STJ. E tudo normal, bem tranquilo. Pois bem, mas eu perguntaria também... Já estou recuperado. Então, surgiu um novo Código de Processo Civil. Tem acompanhado isso, porque no Brasil tem acompanhado. Acha que houve uma evolução com o novo código? Olha, eu sei que é uma discussão muito grande sobre essa matéria. Eu sou fã do novo Código de Processo Civil. Eu acho que ele conseguiu colocar no texto todas aquelas conquistas que já estavam estabelecidas, uma preocupação muito grande com a efetividade, com a simplificação, com a limitação àquelas manobras que se faziam com a demora nos recursos. Afinal de contas, eu acho que, embora eu saiba que no início está havendo uma certa dificuldade de adaptações, às vezes de um lado ou de outro, até problema muitas vezes de interpretação, que muitos institutos se renovaram, embora a preocupação dos autores do código foi sempre de aproveitar temas que eram já consagrados na jurisprudência, mas eu acho que ao fim e ao cabo isso será demonstrado que foi realmente uma experiência valiosa para a aplicação do direito no Brasil. Então, a minha última pergunta aqui, né, nesse bloco, eu espero que venha sempre, o Grupo Político de Tributação se reúne uma vez por mês, a próxima reunião dia 16 de novembro. Minha pergunta é a seguinte: Castro Meira, Ministério Público do Estado, 68. Castro Meira,
ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça. O que é que o Castro Meira de hoje poderia dizer, se fosse possível, para aquele menino do Ministério Público Estadual da Bahia em 68? Aquela época era... Se pudessem conversar. Se eu pudesse conversar comigo mesmo naquela hora, eu digo, olha, você sai aí do Ministério Público mesmo e passe por outras experiências, depois volte à Justiça Federal. Eu guardo lembranças agradáveis de toda essa minha experiência. No Ministério Público eu tive colegas maravilhosos, como também, não posso dizer diferente da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas a Justiça Federal realmente é que nos realizou plenamente. Eu acho que a Justiça Federal, o fato de ser uma justiça nova, com a nova mentalidade, e realmente quando eu cheguei, a Justiça Federal era muito pequena. Nós éramos menos de 100 no Brasil todo. Eu pensava que fosse uns 100 e poucos. Eu conversando um dia com o ministro Ari Pagenda, que foi meu colega de turma, de curso, o ministro Ari me disse, olha, Meira, eram menos de 100. E nós então nos conhecíamos à distância, porque à época não havia essa facilidade de transporte assim, aéreo e tal. Durante essa primeira fase eu fui a Brasília, se não me engano, uma vez para a posse do ministro Geraldo, outra vez para a posse do ministro Peçanha Martins, fora a minha própria posse, que é mais aí já quando eu fui tomar posse, né? Então, fora daí a gente não tinha essa facilidade que hoje tem os juízes de se deslocar. O mundo mudou muito, o transporte aéreo no Brasil se tornou muito mais democrático, vamos dizer assim, de tal modo que a gente éramos muito poucos, mas a gente, quando tem sempre as recordações agradáveis dos servidores da Justiça Federal, que sempre realmente nos facilitaram muito o nosso trabalho, e dos colegas, dos ministros que eram nossos superiores na época, superiores hierárquicos, apenas em termos administrativos, né, que o juiz, graças a Deus, continua a gozar daquela sua ampla independência, né, para julgar independente. E por tudo que eu passei esses anos todos, eu acho que aconselharia aquele jovem a fazer o que ele fez, que eu terminei fazendo, e que eu realmente me sinto assim plenamente realizado nessa parte. É claro que tem outros setores da vida, né? Aqui com você eu vou aprender muito sobre a aplicação desses meios eletrônicos, como ter acesso às experiências estrangeiras. Isso nossa conversa me impressionou bastante. E eu gosto, apesar de não ser mais um menino, mas eu gosto de ver essas coisas novas, né? A informática, eu acho que trouxe uma ajuda enorme. O sistema do STJ, por exemplo, ele tem um sistema próprio, e aquilo facilitava muito o julgamento. Nós atuávamos em rede lá no meu gabinete, em que eu tinha acesso a todos, mas só cada um ia tendo acesso limitado a certos pontos. E depois eu acho que realmente a informatização trouxe foi uma ajuda muito grande no trabalho de melhor distribuir a justiça nesse país. Eu queria agradecer por tanta presença do ministro José de Castro Meira ao nosso grupo de pesquisa. Obrigado, ministro. Muito obrigado.